E aí chega esse dia, essa hora, em que nesse lugar da antítese, do cenário do acolhimento, no cenário oposto àquilo que a piedade religiosa imaginaria como sendo uma cenografia e uma localização adequada para alguma coisa dessa expressão de revelação, no absolutamente configurado pela ignorância e com todas as vozes das impressões equivocadas, ele pergunta: mas e vocês? No meio da vida, o que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, diz Pedro, o Filho do Deus vivo. Por isso é que eu digo a vocês que, em primeiro lugar, a igreja nasce quando o coração humano responde à questão divina plantada em nós. Nunca antes. Ninguém é igreja antes dessa questão chegar como uma perturbação. Aí o verso 16 nos diz que igreja é resposta humana como confissão da habitação de Deus no homem. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para nós que estamos aqui, é difícil compreender o que isso aqui significou originalmente. Porque nós somos todos pessoas amestradas, que nascemos no ocidente da terra, com a cristandade impondo os seus ritos. A gente ouvia badalos de sinos, alto-falantes de templos e paróquias. Ave Maria. Que saudade, uma coisa da vovó, do vovô, latente na gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a nós, teu reino. Parece uma galera, assim, já séculos, quase 2 milênios passa no templo. Eu nem sei fazer o negócio, sinal da cruz, mas eu sei como é que funciona. E a gente já nasceu dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Não foi? Todo mundo aqui. Ou então creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em seu Filho Jesus Cristo, que nasceu por obra do Espírito Santo. A gente já nasceu confessando isso. Todo bom ateu no ocidente da terra sabe isso de cor. Claro. Então, dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não significa saindo de nós o que significou saindo originalmente da primeira boca humana. Isso é uma loucura, porque olha só, quem estava ali era um rapaz de 31 anos de idade. Hoje em dia seria mais heresia ainda, porque você só deixa a adolescência aos 40. Naqueles dias ali, meu Deus, 31 anos, andando. Para nós é uma cena hippie, totalmente hippie. Aquela moçada andando, os caras largaram tudo. Anos 60, fim dos anos 60, início dos anos 70, vamos lá, tal. Acabar com a guerra do Vietnã, nós mesmos. Reformar o mundo. Não é? Vistos de longe, são esses carinhos. Tinha um Rajneesh andando com eles, um Osho, andando lá. A diferença é que era um Osho que curava leproso, ressuscitava mortos. Já tinha feito, como diria alguém, já tinha feito o diabo. Aí, estavam profundamente impressionados.
E aí? Mas continua sendo a mesma coisa. É um carinho. É suor escorrendo. Quando você chegava perto dele, eu te garanto, eu cheiro bem melhor. Claro que eu cheiro. Não, você abraçava ali, era suor, aquela nhaca mesmo de sol. O cabelo dele era sol. A barba era poeira. Aí você está ali com esse cara emanando humanidade por todos os poros. Eles já tinham feito muito cocô juntos. Muito. Muito, muito. Vocês pensam o quê? Que tinha banheirinho? Ladies and gentlemen? Não. Tinha nada não. A moçada chega e zapa-te. Um montinho para lá e para cá e vum. Vocês estão pensando o quê? Que Jesus fazia para cima? Tinha um anjo recolhente pegando atrás? Ah, pelo amor de Deus. Ficava em pé aquele bando de caras ali, todo mundo no deserto da Judéia, na Samaria, em tudo que é lugar. Vocês estão pensando o quê? Dorme, ressona, ronca, tem mau hálito. Somos muito inocentes. Jesus escovando o dente lá, bochechando. Pedro, não, era aquele bando de gente catinguenta, juntos. Aí Jesus pergunta, e o povo? Ah, o povo diz isso. Você está bem cotado. Só está associado a gente boa. Foi salvo da lava-jato, da percepção do povo. Mas e vocês, o que dizem? Tu és o Cristo. E vós o que dizeis? Obtém essa resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é um absurdo. Isso é patético, minha gente. Eu não sei como é que alguém acha isso normal. Eu acho absolutamente inconcebível. Inaceitável. Então Jesus lhe afirmou, feliz tu és, Pedro, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E com essa resposta, Jesus está dizendo que nasce esse ente igreja quando de todo o coração ele comete esse absurdo. Quando ele dá essa resposta humana como confissão da habitação de Deus no homem, aquele que está ali na presença dele, não é só um iluminado, um ungido, um inspirado, é o Deus vivo, é a expressão do Deus vivo. Na consciência do povo judeu, até dos menos instruídos quanto Pedro, o Filho do Homem, prometido já desde o profeta Daniel, seria o próprio Deus entre os homens. Era tão extraordinário que eles imaginavam que isso viria com uma glória celestial tão sublime e implacável que todos aceitariam, mas de repente isso nasce numa estrebaria. E não aparece de lugar nenhum, vem cocô suando, caindo, ralando, derramando sangue, se cicatrizando, vivendo como qualquer outra pessoa, e de repente explode em amor, em graça, em cura, em milagre. Dele emanava poder. Eles entraram em estado de estupefação, mas não o bastante. Jesus disse, nada seria o bastante para justificar essa declaração. Nada.
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és Deus no homem. Tu és tudo que Deus é e tudo que o homem pode ser. És tu. Isso é absolutamente louco, vocês não perceberam ainda não? Aí depois fica o pessoal querendo racionalizar a sua fé. A minha não é racionalizável. A minha não é. Eu entendi isso de saída. Que não dava para explicar. Não é carne nem sangue. A minha carne, o meu sangue, o meu cérebro, a minha inteligência, só são bons o bastante para me declararem peremptoriamente que eu não alcanço. Eu não admito. Eu não aceito. É louco. Ou é uma revelação de Deus que me atinge, ou não é nenhum tipo de racionalização que me demonstra isso. Não é demonstrável. Deus só é percebido em Cristo uma vez que a estranheza dessa luz explode em mim. Não por evocação minha, mas por provocação divina, que me ilumina e que suscita em mim a resposta do absurdo. Igreja é a reunião dos que recebem a revelação do absurdo. Desses que dizem, tu és. Aí tem igreja. Onde não tem essa loucura, não tem igreja. Tu és. Feliz és tu, porque não fostes tu. Foi meu Pai quem te revelou o absurdo, que ou vem como revelação, ou não se conclui jamais como elucubração. Jamais. Por isso, também, a igreja é a reunião das consciências geradas pela revelação. O ente igreja, o ser humano igreja, naturalmente, aonde quer que aconteça, ele identifica, ele quase que fareja, e tem um vínculo inexplicavelmente feito com todas as outras consciências que são geradas no mesmo berço dessa loucura inexplicável. Tu és o Cristo. E essa é uma das coisas mais loucas de tudo. Tudo isso é uma loucura, não é? Agora, uma das coisas mais loucas é que é real. Tem gente que me ama, mais do que pessoas que estão próximas a mim, por um vínculo inexplicável, justificável por nada, exceto pela unidade na mesma consciência. Você abre a boca e a sua energia vibra. E no coração do outro indivíduo, o mesmo diapasão é encontrado, a mesma frequência. Todo mundo que recebeu a revelação é acordado. Igreja é isso. É a reunião das consciências geradas pela revelação. Igreja é uma edificação divina, portanto, como Jesus disse, eu edificarei. Ninguém tem que tentar fabricar, produzir esse fenômeno. Ele é absurdo. Ou meu Pai revela ou ninguém cria. Por isso, eu edificarei. E eu não sou vocês. Vocês têm a sua parte. Mas é só porque eu edificarei.
Igreja é a ação dos que usam as chaves do reino. Aí ele vem e diz: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu te digo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Igreja é esse povo, essa consciência, com possibilidade de se reunir em torno da mesma consciência e concordar em favor e discordar contra aquilo que seja espírito da antivida. Ou seja, tem uma dimensão profética permanente no que quer que Jesus chame igreja. Essa ideia de ligar e desligar, de que um indivíduo tomado por essa consciência altere coisas, que a reunião dessas consciências em acordo, como ele mesmo diria, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles, onde ele repete de novo, nessa harmonia, nessa consciência, nessa sinfonia, não precisam ser muitos, 2, 3 juntos, numa convergência de fé, de pensamento e de acordo em amor e em justiça e em verdade, cumprem de novo e de novo e de novo aquilo que se diz ao profeta Jeremias, quando ele é chamado, primeiro capítulo do seu livro, quando a palavra do Senhor veio a ele, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sou nada. E o Senhor diz: eu te chamei para edificar, para derribar, para levantar, para botar por terra, pela palavra. Tu vais ligar e tu vais desligar. Nunca foi diferente, porque isso não acontece conforme o capricho da gente. Isso só acontece quando eu entro num acordo com a justiça divina, com o amor de Deus, com a verdade de Deus. Quando, dando razão a Deus, meu coração se comove em favor dos que precisam ser ligados. E aqueles que são desligados, não são desligados pela minha soberania, eu me desligo daquilo que é mal. Esse ato de me desligar do que é mal realiza a demonstração e a manifestação profética do corte da palavra e da verdade na vida. Igreja, portanto, é a ação dos que usam as chaves do reino para abrir ou para fechar, sem que isso seja uma extravagância de capricho de poder, mas apenas uma expressão, um acordo do amor em favor da vida. Igreja é a expressão qualitativa dessa fé-consciência. Fé-consciência. Fé sem consciência raramente transcende a credulidade tola e infantil. E a consciência sem fé é um saber sem a determinação da entrega assertiva na vida e na história. Por isso, a igreja é a expressão qualitativa, não quantitativa. Se houverem muitos, amém, mas 2 ou 3 fazem isto. É a expressão qualitativa dessa fé-consciência e não um exercício de propaganda. Olha só como é que Jesus conclui isso tudo. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É muito interessante. Se o cara ia dizer assim, vamos fazer aqui, bota no story.
Repete, Pedro. Pô, perdemos. Fala de novo. Assim, desse ângulo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu, não, desse aqui está melhor. Peguei um ângulo melhor. Posta. Vamos lá. Legal, né? Mas ele os advertiu que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É uma coisa muito interessante. Chega a hora em que ele diz, ide e por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a ênfase nunca foi dizendo que eu sou o Cristo. Embora ele fosse e seja. A ênfase não é essa, é ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A ênfase é fé e consciência, fé e consciência, fé e consciência. Não é criar só multidões e multidões, não é propagandear. É algo que acontece quando você se torna discípulo. Isso cresce, 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 cresce. Aquele ensino vira gente em ti, vira Deus em ti. Aquela palavra vira pessoa em você, vira vida, consciência, vira gozo, vira Cristo em mim. Aí não precisa dizer, sair propagandeando. Eu sou verdade. Eu sou de verdade nele. Ele é verdade em mim. Isso faz de mim sal, gosto, luz, Jesusinhos espalhados sobre a terra. Isso é evangelho. Essa é a revolução. Essa é a subversão. E contra isto, e contra esses, nele, as portas do inferno não prevalecerão. Disto eu estou certo. E quando eu já não estiver aqui, continuem certos disto. Porque nada mudará o que está feito. A gente pode ter o maior desenvolvimento de inteligência artificial, de engenharia genética, de mutações, de tudo, mas o que quer que seja humano em nós vai clamar. E as questões de Deus vão continuar a provocar qualquer que seja o traço de humanidade remanescente na mente, no coração humano. E haverá sempre luz, revelação, derramamento de uma estranha convicção que olha para o absurdo e diz: Deus está aqui, em Cristo, ao alcance dos meus sentidos, inexplicável, porém real. Agora, isso não vai me mandar para uma guerra de demonstrações. Eu quero manter a bem-aventurança e não cair no processo de me desbem-aventurar pela presunção de que isso tem a ver comigo. Amanhã eu continuo daqui para frente. Vamos ficar em pé.